Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quadro Refrigeração por Elas. Eu sou a Jaqueline, faço parte do time Resfriando e hoje estou aqui em São Paulo, no Vila Olímpia, no escritório de Eugênia. A gente vai contar um pouquinho sobre a trajetória profissional da Débora, que é a nossa gerente comercial. Oi Débora, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda ao Refrigeração por Elas. Hoje a gente vai contar um pouquinho aqui da sua história. Estou muito curiosa para saber da história da Débora. Conte um pouquinho de você, Débora, como foi a sua trajetória profissional até você chegar no seu cargo de gerente comercial. Na verdade, eu entrei no mundo da refrigeração por um acaso. Eu entrei na Eugênia em 93, estou fazendo 31 anos de empresa esse ano. Eu entrei para ser secretária do departamento de refrigeração, departamento comercial, composto por engenheiros, tinha o nosso gerente, eu era secretária de toda a equipe. Depois de 2 anos, eu fui promovida para assistente comercial. Então, eu ministrava os pedidos, atendia a equipe comercial, nós temos vários representantes no Brasil todo. Me identifiquei muito com a área comercial, gostei. E depois de um tempo, eu fui promovida para supervisora comercial, comecei a visitar o Brasil todo, gerenciando, administrando, os vendedores. E depois, por último, passei a ser gerente comercial de 4 anos para cá. 31 anos? 31 anos. É muito caminho percorrido, né? Que linda essa história. Obrigada. E quais foram os maiores desafios que você encontrou, assim, na refrigeração comercial? Porque a gente sabe que é uma área que é predominantemente dominada por homens, Sim, né? E a gente, às vezes, tem algumas dificuldades para saber lidar. Como que você... Eu tive muitas dificuldades, assim, no começo. Hoje não as tenho mais, mas eu tive muitas dificuldades no começo, porque era realmente um mundo muito masculino, né? Como eu passei a liderar equipes de homens, era só eu de mulher. Então, assim, era um time mais velho, que tinha idades para ser meu pai, eu era mulher, era mais nova, então eles tinham uma certa resistência comigo. Mas, assim, com respeito, o tempo foi passando, eles foram vendo que ninguém quer pegar o espaço de ninguém, e aí a coisa fluiu bem, não tive mais problemas nenhum. Isso também, estou falando coisas de 25 anos atrás. Sim. Hoje é muito tranquilo, assim. Quebrar esse paradigma aí é com o tempo, né, Débora? Porque a gente sabe que até a gente fazer essa imersão no mercado e eles entenderem que a gente também tem um espaço muito importante, isso aí é uma construção que leva muito tempo, certeza, né? E você passou por isso muito bem, né? E eu digo sempre assim, na verdade, na época, talvez, eles viam como uma competição. E, na verdade, não. Acho que nós, mulheres, nós viemos para agregar. O mundo masculino e feminino, eles se completam. Então, cada um tem o seu talento e a gente vem para agregar. Eles nos ajudam, a gente ajuda eles. Então, realmente, naquela época foi muito difícil, mas acho que eles conseguiram entender isso. Que bom, que ótimo, né? Com certeza. E como que você descreve assim, o impacto das mulheres na refrigeração, principalmente em mulheres que ocupam um cargo de liderança, assim, como o seu? Eu acho que as mulheres, elas são mais detalhistas. Então, o fato de nós sermos mais detalhistas, eu acho que a gente agrega numa negociação, numa percepção de você ver, ou uma negociação, alguém que não está bem na equipe, você consegue enxergar um pouco isso. E também acho a gente muito persistente para obter os nossos resultados, né? Sempre resultados em favor da empresa. Então eu acho que esse detalhe, essa leveza, a gente consegue trazer para esse segmento, que é um segmento às vezes um pouquinho mais bruto, uma coisa mais rústica, e a mulher, eu acho que ela veio para lapidar isso. Entendi. E a gente também é observada de uma forma diferente, né? Quando a gente está assim numa posição de gestão, a gente é observada de forma diferente, principalmente tratando desse segmento de refrigeração, né, Débora? Eu tenho até uma história engraçada, porque uma vez eu fui visitar um cliente, e aí cheguei, acho que ele não estava acostumado com mulher, e ele falou para mim assim: deixa eu te fazer uma pergunta, você não é daqui, né? Eu falei: não sou, eu sou de São Paulo. Ele falou assim: percebe-se do jeito que você se veste. E eu fiquei muito sem graça, porque eu acho que eu estava muito arrumadinha, assim, né, mais na minha função. E aí, mas eu acho que eu consegui quebrar aquilo, ele percebeu que eu não estava ali para... Eu estava ali para ajudar, né, para orientar, para apresentar os produtos, tudo isso.
Sim, a gente, Então, você chega falando de produtos de refrigeração, né? São equipamentos grandes, compactos, sim. e ele para e olha, nossa, É. ela vai falar pra mim mesmo? Essa é a percepção, né, que a gente passa. E me conta aqui, você já se deparou com alguma situação de você precisar se impor? Já me deparei, principalmente quando eu fui para o cargo de liderança, eu tinha um time mais velho e aí eu tinha dificuldades, na minha opinião, prevalecer, sabe? Então sempre parece que assim, a minha opinião, eu sempre respeitei a opinião dos homens, mas claro, naquele momento eu estava fazendo o que era melhor para a empresa. Então assim, tinha uma certa resistência deles. Mas, de novo, eu acho que um bom diálogo, um respeito e você conseguir enxergar o lado do que a empresa pede para você, dos resultados que você tem que trazer, porque muitas vezes não é fácil, a gente tem que falar muitas vezes não é por esse caminho que você tem que dar uma certa orientada, né? E no final eu acho que a gente conseguiu quebrar esse paradigma e hoje em dia eu não tenho a mínima dificuldade com a minha equipe, que também é só equipe de homens. Então, mas hoje é bem tranquilo. Conseguiu lidar, contornar a situação? Sim, muito bem, Entendi. E me fala uma coisa, Débora, com o seu posicionamento que você tem hoje dentro da EUGIN, como que você enxerga o futuro da refrigeração para nós mulheres? Eu acho um futuro muito promissor. Eu acho que nós temos muitas oportunidades. Eu tenho viajado no Brasil todo e tenho visto muita gente com falta de qualificação. Então existe um campo enorme, um mar de oportunidades para a gente explorar, principalmente as pessoas que se dedicarem mais para a parte técnica. Pode ser técnica, pode ser parte de liderança, mas eu vejo que as mulheres agregariam muito a esse mercado. O que eu vejo é que às vezes as pessoas não conseguem enxergar muito isso, de se jogar realmente para esse mundo de refrigeração. Vejo assim muitas meninas novas que elas têm um certo receio e dificuldade de se introduzir nesse mercado. Mas eu acho que quem optar por isso vai se dar muito bem no mercado e vai buscar o seu espaço no mercado e vai conseguir fazer seu nome. Com certeza. Só puxando um gancho aqui, pessoal, a Débora está falando, né, a respeito do futuro das mulheres na refrigeração, e a gente teve a oportunidade de participar da Caravana EUGIN, né, Débora, em algumas praças, e a gente teve a oportunidade de ver algumas mulheres já no segmento de refrigeração. Claro que ainda são poucas, né, não é a quantidade que a gente gostaria, Com né, certeza, mas a gente conseguiu aí vivenciar um pouco a história de algumas mulheres, e o segmento aos poucos vai caminhando, com as mulheres tomando a frente, né, tanto no campo quanto na parte de liderança, escritórios, né, e outras partes. Mas eu fiquei muito feliz, né, Débora? A gente ficou muito feliz de ver as meninas participando cada vez mais. E que possamos ser exemplos para elas, né? Com certeza. Que sejam elas querendo ir para o segmento comercial ou técnico, mas que nós possamos ser exemplos para elas, que elas possam se inspirar em nós, né? Com certeza. Débora, e que conselho você daria com uma experiência tão bacana, né, com uma trajetória tão bonita? Qual o conselho que você daria para aquela mulher que está começando agora? Tanto para aquela mulher que está pegando a bolsa de ferramenta e indo para o campo, ou aquela mulher que está entrando no cargo de gestão, mas no nosso segmento. Qual que é o conselho que você daria para essa mulher? Eu daria o conselho que tem que estudar. Hoje em dia tem muitas oportunidades de estudo pela internet, cursos de aperfeiçoamento. Então, assim, como já todos dizem, né, o estudo não ocupa espaço. Se você não estudar, se você não entender aquilo que você está vendendo, o que você está consertando, o que você está orientando, você não chega a lugar nenhum. Então, tem que estudar e existem muitas oportunidades. Eu fiz isso tardiamente, eu fui fazer a minha faculdade, depois eu fiz meu curso de pós. Então, assim, não tem idade, e na minha época era muito mais difícil, porque isso foi há 30 anos atrás. Então, hoje em dia, existem muitos cursos que você pode fazer em várias instituições. Então, assim, estudem, que aí vocês vão conseguir ter bons resultados e vão conseguir explorar esse mercado e serem acolhidas pelos homens, porque hoje em dia não existe
mais essa competição tão acirrada, né? A capacitação é muito importante, né? Com certeza. Porque a gente trabalha, gente, é uma coisa que eu não me canso de falar, tá? Nós da refrigeração, nós trabalhamos com grandezas físicas, né? A gente trabalha com vasos de pressão, a gente trabalha com muita coisa assim que necessita de um conhecimento muito grande. Hoje, para a gente fazer um projeto de refrigeração, é muito cálculo envolvido, a gente tem que ter um conhecimento técnico para vender um equipamento, para fazer um projeto, para poder instalar esse projeto. Então, o conhecimento é primordial. Se você tem a capacitação, tem o conhecimento, você consegue se desenvolver bem no mercado, né? Com certeza, você vê, com certeza. 30 anos de mercado, já vivenciou muita coisa. Então, o estudo, o conhecimento, a capacitação, acho que é a chave, né? O conhecimento é a chave, É a chave para tudo, né? Não só no nosso segmento, né? Mas você tem que se especializar em alguma coisa. Você tem que ter a opção de escolher a carreira que você quer. Sim. E não se deixar levar, às vezes o acaso nos põe num caminho, mas você tem que investir nisso, né? Sim. Ô Débora, uma outra pergunta que eu acho que está bem envolvida com o nosso bate-papo, a questão da presença feminina na refrigeração. Você acha que a gente pode explorar essa nossa presença de uma forma diferente hoje no segmento? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, com a base do conhecimento que nós temos, a aceitação dos homens nesse mercado, eu acho que cada vez mais a gente vai conquistando o nosso espaço. Você, por exemplo, que é técnica, que todas as caravanas que passou já fez um trabalho diferenciado. Então, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que seguir. A gente tem que se inserindo nesse mundo masculino e hoje em dia nós somos muito bem aceitas, não tem preconceito conosco, pode ter um pouquinho de estranheza, mas existe muito respeito e eu acho que esse é o caminho. Ô Débora, agora me conta uma coisa aqui. Qual foi o momento assim, mais memorável da sua carreira no Neogin? Que você tem uma lembrança saudosa, gostosa, que foi um momento assim, foi o ápice assim, da sua carreira. Eu passei assim, eu tive algumas promoções, né, dentro para chegar nesse cargo, mas um momento que me marcou na minha carreira aconteceu ano passado, em 2023. A Eugin estava concorrendo a um prêmio que é o Troféu Oswaldo Moreira. Nós éramos destaque de indústria, estávamos concorrendo com mais 2 indicados e nós fomos vencedores. Foi muito emocionante e eu fui lá na frente representar a Eugin para receber esse troféu. Eu representar milhares de pessoas que trabalham no Eugin é um orgulho muito grande, né? Poderiam muitas pessoas estar lá, poderia estar um homem lá representando e eu me senti assim muito gratificada por ter tido esse convite de ir e representar todos. E foi muito bem representado por você, né, Débora? Um prêmio muito bem merecido e muito bem representado. Agora me conta uma coisa aqui, como que é a cultura da Eugin nessa questão de inclusão e diversidade, olhando com a visão assim mais pro lado das mulheres, no segmento de refrigeração? A Eugin é uma empresa que ela dá oportunidade, ela sempre deu muita oportunidade para todas as mulheres. Nós temos muitos líderes aí, muitas gerentes hoje em dia. No segmento de refrigeração tenho eu e uma outra pessoa, que é a Mariana. Então, assim, ela motiva bastante todos os colaboradores. Você começa de baixo, você vem tendo oportunidades. E isso eu acho muito legal. Isso que fez com que eu ficasse todo esse período que eu estou aqui dentro do Eugin. Porque eu realmente me sinto reconhecida, valorizada e sou muito feliz com aquilo que eu faço. Eu adoro a minha profissão, adoro trabalhar com refrigeração, adoro trabalhar nesse mundo masculino e toda hora estou aprendendo alguma coisa. Muito bom. Fiquei feliz agora, fiquei emocionada, porque é tão bom a gente escutar. Quando a gente faz alguma coisa que a gente se sente bem, que a gente é feliz na nossa profissão. Com certeza. Você falou assim com o olho assim, brilhando, porque é muito bom quando a gente ama o que faz, quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama. E a gente que trabalha no segmento de refrigeração, Débora, eu não sei se eu posso falar com você, é amor à primeira vista, não é? Com certeza. E a gente entra pro segmento, a gente se apaixona, a gente cria um amor, uma expectativa muito grande, que é o que move, né?
Com certeza. Que nos move todos os dias. E refrigeração, acho que faz parte da vida de muitas pessoas e vai fazer parte da vida de muitas mulheres. Débora, eu gostaria de te agradecer por você estar aqui, por você estar fazendo esse bate-papo com a gente, contando a sua história é linda. Você está de parabéns pela sua carreira, pela sua história, pela sua trajetória aqui dentro do Eugin, que com certeza fez a diferença aqui dentro da empresa. Muito obrigada, eu agradeço o convite também, para mim é uma honra, inovador para mim dessa entrevista. Então eu agradeço também o convite e que possamos nós duas e outras mulheres sermos exemplos para muitas mulheres que existe um mar de oportunidades, principalmente no mundo da refrigeração. Obrigada. Obrigada. Então, pessoal, a gente encerra por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Um abraço, até a próxima.